Como um bom investidor, você deve conhecer todas as opções que estão disponíveis no mercado. Estamos falando de renda variável e hoje vamos falar de fundos imobiliários. Assunto interessante, importante. Todo bom investidor precisa conhecer o que são os fundos imobiliários, como ele deve fazer bons investimentos optando por fundos imobiliários. Esse é o tema deste vídeo. Por isso eu quero que você fique com a gente até o final, porque temos informações importantes para você que quer ser um bom investidor. Olá pessoal, você já deve ter ouvido falar por aí que um bom investidor ele tem uma carteira diversificada. O bom investidor, primeiro ele cuida da sua reserva de curto prazo, seu investimento de curto prazo, a chamada reserva de emergência. O bom investidor tem aquela reserva para o médio prazo, quando ele vai trocar o seu carro, fazer uma reforma na casa, pagar os impostos, alguma outra despesa grande que ele vai ter aí em 2, 3 anos. Mas o bom investidor pensa no longo prazo. E quando a gente fala em longo prazo, a gente fala em renda variável. E quando você vai para a renda variável, você tem várias opções. E uma das excelentes opções, eu classifico dessa forma, uma excelente opção é fundos imobiliários. Por que que fundos imobiliários eles são uma interessante opção? Historicamente, o povo brasileiro gosta muito de investir em imóveis. Você já deve ter ouvido falar, imóvel traz segurança. O indivíduo comprava uma casa, comprava outra casa, alugava, comprava um terreno, comprava uma loja, porque trazia segurança. Você via o seu patrimônio, ele estava ali, você alugava. E realmente, historicamente, investir em imóveis sempre foi um bom negócio. Um bom negócio. Eu, por exemplo, fiz os meus primeiros investimentos pensando em imóveis e hoje eu já tenho a minha independência financeira, a minha liberdade financeira, já estou mirando a minha aposentadoria que virá daqui a 6 anos, 5 anos e meio e já estou bem estruturado e eu tenho alguns imóveis. Agora, é claro, eu não fiquei só em imóveis, eu tenho várias opções, uma carteira também diversificada, que é o conselho que a gente dá para todo bom investidor. Agora, eu particularmente acho que fundos imobiliários, eles devem fazer parte de toda a carteira de bons investidores, porque fundos imobiliários nada mais significa imóveis que estão disponíveis para os pequenos investidores como eu e como você. Por isso eu recomendo a você conhecer fundos imobiliários. Aquele conceito que a gente tinha lá passado pelos nossos pais, vamos investir em imóveis, você pode fazer isso investindo em fundos imobiliários. Quais são as vantagens de investir em fundos imobiliários? Vamos imaginar que você queira comprar um imóvel, você quer investir em imóvel, você vai ter que juntar dinheiro, começar a juntar, até você ter 50 mil para comprar um terreno, 100 mil para comprar uma casinha pequena, 200 mil para comprar um pequeno apartamento, você vai ter que juntar para poder então comprar o seu imóvel, morar neste imóvel ou alugar este imóvel. Os fundos imobiliários, eles permitem a você investir em imóveis com pequenos valores. A partir aí de R$100, você já encontra cotas de fundos imobiliários. E hoje as corretoras não cobram taxa administrativa para investir em fundos imobiliários. E você pode fazer isso investindo diretamente através da sua corretora, através do home broker, lá na Bolsa de Valores. Investimento seguro. Eu afirmo que é um investimento seguro, desde que você tenha os cuidados. E nós vamos falar aqui desses cuidados para você. Além de ser um valor pequeno, os fundos imobiliários, assim como o imóvel que você tem alugado, ele vai trazer dividendos, que nada mais é do que a receita dos aluguéis desse fundo, se for um fundo de renda. Você compra uma casa ou uma loja para alugar, te dá o aluguel. Os fundos de renda também vão trazer um aluguel para você e nós chamamos isso de dividendos. Outro aspecto interessante, você, por exemplo, compra um imóvel pensando na venda. Eu vou comprar um terreno para daqui a alguns anos vender. Vender um terreno de 50 mil, de 100 mil reais, pode levar meses. Uma casa, então, quanto maior for o valor, menos liquidez, mais demora para vender. Já fundos imobiliários, os bons fundos, você pode comercializá-los dia a dia, comprar e vender rapidamente. Outra boa vantagem. Um outro detalhe interessante são baixos custos em relação à compra e à venda. Quando você compra um imóvel, você tem despesas com a escritura. Quando você vende imóvel, você tem despesas com os impostos, chamado ITBI. Quando você investe em fundos imobiliários, você não tem essas despesas. Os custos são bem menores. Outro aspecto interessante, baixa volatilidade no mercado.
Se você for considerar o investimento em cotas de fundos imobiliários com investimento de ações de empresas, você vai verificar de que as ações elas variam muito mais o preço da ação em relação ao preço da cota de um fundo imobiliário. Note, quando você investe em fundo imobiliário, você não deve investir pensando no investimento da valorização da cota. Esqueça isso. Eu vou comprar, eu vou investir em fundos imobiliários porque a cota vai valorizar e eu vou vender. Não é este o conceito. Eu considero o conceito de investimento em fundos imobiliários o mesmo que eu considero para investir em renda variável e investir em ações. É pensar no longo prazo, é você focar em investir em boas ações que vão valorizar o valor da cota do fundo que você investiu ou o valor patrimonial da ação na empresa onde você investiu. Então, fundos imobiliários você tem que ter essa visão de longo prazo, mas comparando com as ações também tem uma baixa volatilidade, ok? Outro aspecto importante de fundos imobiliários para quem está iniciando em renda variável, quer primeiro conhecer mais o mercado antes de começar a investir. Invista em fundos imobiliários. É muito mais fácil você avaliar um relatório gerencial de um fundo do que de uma empresa. É muito mais fácil você avaliar o relatório financeiro de um fundo imobiliário, é bem básico, bem simples, do que começar a avaliar resultado operacional, margem líquida, endividamento da empresa, retorno sobre investimento e tantos outros indicadores das empresas. Fundos imobiliários, os relatórios financeiros gerenciais são fáceis de serem compreendidos. E um outro detalhe importantíssimo, se você aluga um imóvel, você tem que pagar imposto de renda sobre o aluguel. Já os dividendos do fundo imobiliário, vamos dizer assim, que é a receita do aluguel que você tem do fundo onde você passou a fazer parte, é isento de imposto de renda. Não sabemos até quando vai ficar isento, mas é isento de imposto de renda. Já é uma grande vantagem. Eu já invisto em fundos imobiliários há algum tempo. É verdade que a cota variou um pouquinho, para cima, para baixo, etc. Mas eu estou muito feliz com esse investimento, porque os dividendos continuam crescendo. E um detalhe interessante, a crise chega, os fundos imobiliários não sofrem de imediato, porque você tem a possibilidade, a oportunidade de receber os dividendos dos fundos de renda e eles não são afetados pela crise tão rapidamente. Se você investiu em fundo de imobiliário porque você quer os dividendos para somar o seu salário, a sua renda para fechar o seu orçamento, quando a crise chega, esses dividendos continuam vindo com a regularidade, dependendo do fundo que você escolheu. E aí, se animou a estudar sobre esse tema? Existem sites que você pode consultar, você não paga nada, para você investir em fundos imobiliários. Esses sites existem exatamente para estimular os investidores, os pequenos investidores, a conhecer os fundos imobiliários, as características desse fundo, a rentabilidade, os relatórios, ok? E então, está disposto a fazer bons investimentos? Quer entrar na renda variável? Uma dica fica você conhecer os fundos imobiliários e começar por aí e manter uma parte da sua carteira de investimentos em fundos imobiliários. Eu agradeço a sua companhia, confiança no nosso trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like e compartilhe com seus amigos, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou falar dos fundos imobiliários que estão disponíveis e o que você deve saber para escolher o fundo certo de acordo com o seu perfil e a sua necessidade. Obrigado por estar com a gente e a gente se encontra por aqui. Um abraço, que Deus os abençoe. Tchau.